eu sei que não é possível, mesmo semente ancestral, conclave, Carceile, não tem como abarcar todo mundo que trabalha dessa forma, né? Mas que conselhos vocês poderiam dar para essas pessoas que de repente sentem esse chamado, né? Sentem isso, se sentem os estranhos no meio dos estranhos. Que conselho vocês poderiam dar para essas pessoas que sentem um chamado forte para trabalhar com os espíritos nesse contexto? Porque existem muitas formas de trabalhar com os espíritos, a bruxaria, o druidismo, a bruxaria nas suas mais variadas vertentes trabalha com os mortos, né, com os idos, mas nesse contexto de incorporação, desse trabalho mais nesse sentido de comunhão, que conselho vocês poderiam dar para essas pessoas? Bom, eu diria assim, se você, né, não tem um estranho para estar com você, seja um estranho que você nunca teve, né? Mas não seja pelas ovelhas, né? Não seja pela corte que vai te seguir, seja porque você quer ser o que nunca te foi oferecido. Mas seja, e seja sincero com isso. É isso. Excelente, me lembrou um memezinho do Labirinto do Fauno, que fala assim, mas a menininha falando pro Fauno, né? Mas e quando todas as portas estão fechadas? Aí ele entrega um giz para ela e fala assim, abra a sua própria porta. Bom, o meu conselho para quem está começando, né, e de repente se sente perdido ou, né, não sabe muito bem o que fazer, primeira coisa, tenha calma, tenha paciência, né, não glamorize também, eu acho que isso é uma coisa muito importante, não glamorizar a incorporação, porque tem muita gente que deixa o ego tomar conta e aí perde totalmente o propósito daquilo. Então tenha em mente também um propósito. Para que você quer? O que vai te agregar na sua prática? Né? Você e não faça sozinho também. Eu acho que isso é uma coisa importante, sim. Porque às vezes no começo pode ser um pouco perigoso. Você pode voltar meio estranho ou pode vir alguma coisa que não é algum espírito não tão legal. Então procure ajuda. Assim como eu procurei ajuda na Umbanda, eu acho que assim, a Umbanda é uma das melhores escolas para isso, porque ela está de portas abertas para receber. Ainda que não seja o seu caminho, assim como não era o meu, pelo menos para aprender, como uma porta de entrada, né? Você pode ir para conhecer outras pessoas, conversar sobre o assunto, de repente começar uma prática nisso, ver como é que é, e depois trazer para a sua realidade. Né? Então, eu acho que, basicamente, esses são os meus conselhos aí para quem está iniciando nessa prática. E vocês não estão sozinhos, nunca estarão sozinhos. Não se sintam bizarros, estranhos. E aí, mesmo se for também, é muito legal ser estranho, muito legal ser bizarro. Não tem graça ser normal, ser igual a todo mundo, né? Mas vocês não estão sozinhos e não tem problema nenhum. A gente tem que parar com esse tabu, né, desse tipo de prática. Não é tabu. Então, se você sente vontade de conhecer e se aprofundar nessa prática, só vai. Mas vai com segurança e com conhecimento. Né? Acho que é isso que eu tenho para dizer. A primeira coisa que eu tenho para dizer é não abuse da prática. Como o Rafael falou antes, não torne isso uma coisa ordinária. Não é isso que você faz o tempo todo. Isso é uma coisa preciosa, é uma coisa especial. E tem que ser tratada desta forma. Não é para usar o tempo todo. Eu tenho um livro para recomendar para quem lê em inglês, que é Drawing Down the Spirits, do Kenneth Phelan e do Raven Caldera. É um livro maravilhoso, pagão, escrito sobre como isso começou a acontecer de forma espontânea em vários lugares dos Estados Unidos e da Europa, e eles começaram a ter que dar atenção, como aconteceu com a Juliana. Tipo, como que eu vou lidar com isso? Está acontecendo. E eles, uma das coisas que eles dizem aqui que eu adoro é, tipo assim, se preparem, os deuses estão vindo. Eles estão aí, e você vai ter que lidar com essa situação. Então, ache ferramentas, né? Então, para quem lê em inglês, existe esse livro. Diferente da Juliana, você faça sozinho. Completamente diferente da Juliana. Porque eu aprendi a fazer sozinha, mas tenha instruções e tenha uma prática sólida, na qual você sabe muito bem aterramento, centramento, escudo, proteção, limpeza, se reorganizar energeticamente, estado de transe e voltar
e se organizar energeticamente. Você não pode ficar perdido do outro lado. Então, não seja babaca. Organize-se para fazer essa parte básica do trabalho e aí você pode, sim, fazer isso sozinho nesse nível em que você não é tomado inteiramente. Mas se você tem uma boa prática básica, você não vai ser tomado inteiramente, porque você vai saber, vai ter uma noção e vai começar aos poucos com o que está acontecendo com você. Então, é possível fazer sozinho. Porque tem gente que está, não sei em que lugar do Brasil, colocado, e aí não vai ter alguém próximo que vai poder ajudar. Então, existe essa situação, né? Não vai ter um coven, não vai ter apoio, não vai ter um clã, não vai ter um grupo, não vai ter nenhum amigo que trabalha com bruxaria que vai poder auxiliar. Mas, sim, concordo com a Juliana. Se você tem acesso a alguém que te ensina, por favor, faça isso. E, por fim, eu e Rafael, vamos, claro, pandemia estraga todos os planos das pessoas, né? Assim que baixar os números em São Paulo, a gente vai dar uma data, nós vamos dar um curso de possessão dentro dessas linhas de bruxaria, com 2 dias de duração, sábado e domingo, vai ser um fim de semana inteiro, com parte teórica e parte prática. E a gente está nos nossos planos fazer isso no Rio de Janeiro no segundo semestre, também, se for possível, com as questões de pandemia. Então, nós vamos fazer uma data em São Paulo e uma data no Rio, e está tudo em aberto por conta dessa questão sanitária, mas assim que possível, nós vamos oferecer essa experiência para as pessoas que estão buscando também. Olha, gente, a fala de vocês é uma lição, tanto para o público pagão, neopagão, da bruxaria, como a gente conhece, quanto também para o público das religiões de matriz afro. Verdade. Porque, sendo de dentro, e eu acredito que a Ju tenha visto isso, o Rafael na experiência dele também, uma das coisas que não é aceito lá dentro, não é geral, existem exceções, mas é o trabalho espiritual com espíritos de outras raças, vamos dizer assim. E é possível, é real, é tão real quanto a nossa espécie. Então, quem ouvir esta live vai poder ver que existem infinitas formas de trabalhos de incorporação que sempre estiveram presentes e que na vida de cada um de vocês acabou se manifestando a partir da missão de cada um de vocês, de cada uma de vocês. E é assim que vai acontecer na vida de qualquer um. Cada um de nós temos a nossa própria vivência, nossa própria história, nossa própria experiência, os nossos próprios tabus e o que a gente entende como importante ou não. E o fato de termos visões diferentes, ok, não anula a visão do outro. Não, aliás, meu povo, essa série que a gente está fazendo aqui é uma série que tem a ver, né, que está dentro de um grande projeto que é aquilo que nos une. Sim. Que é um projeto que visa trazer diferentes visões sobre diversos assuntos. Esse aqui é só um assunto no meio desse oceano, em que a gente concorda, discorda, vive, não vive, enfim, mas que conversam entre si, que valorizam aquilo que nos une, Exatamente. não aquilo que nos separa. Sim. Porque o que nos separa, separa. Então, essa é a vivência que nós temos, essa é a vivência da Ju, essa é a vivência da P, essa é a vivência do Rafa, e a vivência de vocês vai ser também. E aqui foi um exemplo de muitos. A experiência de cada um dos que estão falando aqui é completamente diferente do que a minha experiência pessoal, do que a experiência pessoal da Lua. E eu me emocionei com a fala de todos vocês. Sim. Porque a gente enxerga a verdade, a gente enxerga o caminho, a entrega, e isso é tudo de bom. Isso que nos une. Exatamente. Isso que nos une. E o caminho sagrado dos deuses e deusas antigos precisa disso, da gente estar aberto para ouvir o sagrado do outro. E se o sagrado do outro é diferente do meu, putz, que perfeito! Que legal, o que eu posso aprender? Que legal, nossa, excelente. Eu aqui estava escutando vocês falar, a minha cabeça aqui estava, puxa, eu adoraria ter uma gira, falando numa linguagem da Umbanda, né? Adoraria ter uma gira com todos nós juntos.
Eu adoraria, gente, eu adoraria. Ou um ritual. Eu tô. Festival dos Mortos. Eu topo. Eu quero. adoraria conhecer os espíritos das árvores que trabalham com a Ju, com o clã dela, com o Sec, dela, Beth, com a imagina. Sec. Nossa, gente. E é isso que eu acho lindo no paganismo. A gente não precisa falar, porque eu não fiz dessa jeito, né? Isso. Não, gente, é diferente, e o diferente é perfeito e é legal. E também, não é o objetivo desta live, desta série, e não é o objetivo de ninguém, a Petrúcia chegou a trazer isso na fala dela no início, a Lua também, não significa que para vivermos a bruxaria, precisamos incorporar. Não significa isso. Na verdade, a nossa aprendizagem e a fala de todos vocês, teve uma fala muito marcante do Rafa, quando ele falou, quando eu faço um feitiço, uma mão é a minha e outra mão é de alguém, que traz muito que espíritos, seres e deuses e deusas trabalham com a gente a todo momento em tudo que a gente faz. Não precisamos incorporar. Então, se você que está nos ouvindo é alguém que tem medo, que tem receio, que não sabe como, que não encontrou por onde, tudo bem, você não é menos bruxo, menos bruxa por causa disso. Não é. Tá? Porque os deuses, as deusas, os seres e as entidades estarão com vocês, trabalhando com vocês, da maneira que vocês conseguirem. Sempre estiveram. Vivenciar. Né? Sempre estiveram e continuarão estando. Eu lembro, em um exemplo muito rápido, de uma vez que uma das entidades que trabalham comigo, era um feitiço de ajuda para uma pessoa, e ele me deu toda a orientação do que eu precisava providenciar, o dia e o que eu tinha que trazer, legal. Arrumei tudo, cheguei no dia, me paramentei, falei, tá, pode vir, pode incorporar. E fiquei ali. E nada dele vir. Eu já estava frustrado. E aí, depois de um tempão, ele falou, você não vai começar? Ele só se aproximou e falou, você não vai começar a fazer? Ué, mas você não vai incorporar? Não, eu não falei que eu ia incorporar. Eu tô com você. É para você fazer. É para você fazer. Isso, gente, foi um tapa na cara, foi lá no início do meu desenvolvimento, e eu escutando o Rafa, escutando a Petrúcia, escutando a Ju, eu lembrava todo momento dessa experiência que eu tive. Não precisa incorporar. Só que dizer que a incorporação não faz parte da bruxaria... Não existe. Isso não é verdade. É como a Ju trouxe, né? Desrespeitoso, né? E até porque, né, nós não existimos para muitas pessoas. Exatamente, Rafa, Rafa, isso. exatamente. É isso. Então, muito obrigado vocês três que estão aqui. Para mim foi muito importante e eu espero que a gente tenha essa oportunidade de estarmos num ritual junto para deixar uma galera vir. Boa noite. Gente, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Obrigada, valeu, gente. Pessoal. Olá, pessoal. Tenho certeza que vocês gostaram da partilha da Ju, do Rafa e da Petrúcia, né? Muito bem, então agora vocês vão conferir a segunda parte dessa série de vídeos em que eu e o Elfo partilhamos um pouco da nossa experiência e juntamente com o Alex Laios da TCS e da Juju Couto também do Druidismo do Carceli. Confere aí, espero que vocês gostem. Um beijo! Olá pessoal, eu sou Lua Serena, estou aqui com o meu amado Elfo Lunar e com a Juju Couto para mais um vídeo nessa série de vídeos sobre práticas de incorporação, práticas de possessão dentro de sendas pagãs. Então, é um prazer estar com esses dois queridos aqui para a gente bater um papo e trazer um pouquinho de como tudo isso funciona para nós. Vocês já viram nos vídeos anteriores, e esse vídeo que acompanha a série, a gente deixa novamente a ressalva que nós não vamos falar aqui, dar uma palestra sobre incorporação no quesito histórico, porque existe uma palestra do Elfo, lá no canal do Instituto Mãe Terra, que trata muito sobre esse assunto na parte histórica mesmo. Então, se você tem interesse em saber essa parte mais histórica, corre lá naquela palestra.
E qualquer coisa, pergunta para a gente aí no PVT, para todos nós, que aí a gente conversa, tá? Além disso, eu também quero fazer a indicação da série de vídeos sobre incorporação e como se deu tudo isso dentro do Kaeseili, lá no canal do Chamado de Borrigan, tá? Então, para mais informações, mais detalhes, é isso que vocês têm hoje na internet, fora essa série de vídeos que nós estamos trazendo. Falamos já com a Petrúcia, com o Rafael Cacaso e com a Juliana. Hoje nós estamos com outra Juliana, que é a Juju Couto. Juju Couto, que é druidista, que é bruxa, que é feiticeira e que está aqui com a gente para trocar também suas experiências e como que isso se deu dentro da senda pagã dela. Juju, seja muito bem-vinda. É um prazer estar com você conversando sobre isso. É um assunto muito interessante para nós. Opa, eu que agradeço, né? De novo aqui a gente falando sobre, né? E o prazer é meu, é bem legal, porque é um tema obscuro, é um tema marginalizado, e acho que a gente tem que colocar as caras mesmo para falar, né? Para contar da nossa experiência, que é aquela velha história, a gente não está aqui forçando ninguém ou falando assim, vocês têm que ter, não. São coisas que acontecem, é da gnose de cada um, é da escolha de cada grupo, né? Trabalhar isso. O que não dá para colocar não, isso não existe. Oi? Como assim, né? Exatamente. A gente existe, né, Ju? A gente existe. Tô aqui. Eu sou baixinha, mas é por isso que eu ponho vermelho, viu? Para vocês me verem. Excelente. Ô, Ju, mas fala pra gente de onde você foi beber, de que fonte que você trouxe a sua vivência com incorporação, porque você tem esta prática dentro da tradição druídica que você segue hoje, mas em algum momento da sua vida isso começou, você foi beber de alguma fonte. Você pode falar um pouquinho da sua história para a gente? Claro, é que eu comecei precoce, gente, porque assim, eu comecei a ter evidência com uns 7 anos, né? Porque a minha bisavó estava internada, minha bisavó tinha falecido, e ela meio que veio me dar tchau, entende? E só que naquela época, você acha que alguém falava alguma coisa para criança? Falava nada, né? Tudo que a gente fala hoje para os nossos filhos, naquela época, é criança, não sabe nem o que está acontecendo. E aí, porque a minha avó acordou comigo abrindo a porta, tipo, às 3 horas da madrugada, para alguém que só eu via, eu acabei indo para a infância espírita e me desenvolvi lá. E aí, uma outra vez, eu já era um pouco mais velha, tinha uns 12 para 13 anos, tava rolando quebra-pau aqui em casa, que eu juro pra você, eu não lembro o que era, mas tava, sabe aquelas coisas de família, todo mundo jogando merda no ventilador e aquela zona toda, e envolvia alguma coisa com meu pai, porque meu pai e minha mãe são separados, eles nunca se gostaram, enfim. Eu sei que as pessoas falam, porque eu não lembro, tá, gente? Uma coisa que eu vou deixar muito claro. Eu sou médium inconsciente. Quando eu vou embora, né? Uma vez eu até perguntei, né? Pedi para perguntarem para uma das minhas guardiãs, que vem muito, que é a dona Benê, né? Ela, inclusive, ela é parte honorária do Kaeseili. Ela é uma preta velha. E aí ela respondeu falou assim, não, essa pessoa a gente põe ela para dormir, esse cavalo, porque quem é que trabalha com tanto barulho? Essa pessoa não para de pensar, não para de questionar, ela tem que dormir. E aí, voltando para a história, né, sério que eu dei um uivo, assim, e eu meio que caí, eu abaixei, minhas mãos ficaram indo para trás, e aí o povo já, né, todo mundo assim, não passava nem o sinal do Wi-Fi mesmo, de tão trancado que estava. E que reza, e eu não saía daquilo, E aí chamaram o dirigente do centro, que eu já ia, né? E aí ele veio e trabalhou, não, ela tá com obsessor, não sei o que, nananana, aquela parte, né, kardecista, que tudo é obsessor, os kardecistas, né? E aí, no final das contas, ele falou assim, olha, vamos conversar, porque eu não costumo falar muito isso, né, porque as pessoas não veem com bons olhos, não sei o quê, mas o tipo de desenvolvimento que a tua neta tem que ter, falando para minha avó, né, e para a sua filha, né, falando para minha mãe, não é aqui não, ela tem que ir para Umbanda.
E aí, coincidentemente, você vai vendo, as coisas nunca por acaso. Eu namorava um guri na época, né, namoriquinha, naquela época de 12, 13 anos, pra gente era super namorico, né, selinho era o ápice da revolta que a gente fazia. A mãe dele, que era a dona Helena, era mãe pequena de um centro, né, e aí eu comecei a frequentar, e aí eu comecei a desenvolver. E aí, disso para bruxaria foi um pulo, porque nunca não esteve presente, entende? Mesmo quando eu não estava ligada a lugar nenhum, nem a Umbanda, nem a Candomblé, nem a Jurema, que depois eu vim a conhecer a Jurema também, onde eu me encantei, literalmente, porque eu acabava recebendo algumas entidades que o povo da Umbanda ficava assim, mas o que é isso? Da onde é isso? Né? E que depois, né, anos depois eu vim a descobrir ser os encantados, né? Então eu recebi encantado, eu falava assim, então era uma coisa que sempre teve presente, né? Sempre teve assim comigo. Eu lembro que quando eu fui trabalhar na Umbanda, eu estava com 12, 13 anos, e eu só estudava os fundamentos, porque eles me explicaram lá, eu não sei se isso é uma prática em toda casa de Umbanda, tá? Mas era lá, então eu só eu via, eu ajudava, eu comecei a trabalhar, a ajudar como cambona, essas coisas, mas eu até então eu não recebi mais, porque eles tinham um preceito que só podia depois que fosse maior de idade, entendeu? Para ter responsabilidade, para saber o que está fazendo, né? Então, eles não colocavam, assim, criança no desenvolvimento, mas eu fui estudando, né, esse tempo todo e conhecendo os tipos de energia. Eu lembro que era uma coisa muito louca, porque tinha algumas entidades que eles batiam, que eles tocavam, que, o negócio vinha assim, e aí tinha que vir a mãe de santo, ou alguém que estivesse lá de Cambone, né, dava a mão assim para mim, segurava para não vir, falar, não é hora, segura sua banda, né, que é também parte do aprendizado, né, esse povo fala assim, tô na rua, desceu, fiz assim, oi, como assim? Não é essa várzea, tô na rua, desceu, falei assim, colega, desceu, não vou nem falar o que desceu, censura. Então, assim, porque eu lembro que era uma coisa muito regrada, sempre foi uma coisa muito regrada, né, policiada para o seu próprio bem, né, para sua própria segurança até. E aí eu lembro que quando eu fiz 18, aí sim, né, eu comecei a ter desenvolvimento, já não estava mais nessa casa, tinha ido para uma outra, eu fiquei muito tempo sem ninguém, que eu falava assim, porque eu ficava muito maluca com essa coisa que o pessoal, você tem que iniciar, você tem que, eu falei, gente, eu tenho que nada, né, desculpa aí, sou obrigada a nada, que eu não queira, e eu tinha muito medo dessa coisa, porque aí todo mundo falava, que eu também, hoje eu sei que são casas e casas, vertentes e vertentes, mas para minha cabecinha de girimum, de adolescente, eu achava que o quê? Nossa, eu vou me envolver aqui, eu vou entrar num treco que nunca mais vou sair, é tipo uma seita secreta esse negócio? Não quero. Aí eu lembro que eu pipoquei um tempo, e justamente depois, montando coven, né, indo buscar, nós somos tudo pique da mesma época. Juju, antes de você realmente, assim, mergulhar dentro da tradição druídica, você teve, então, uma vida que a gente até conversava aqui no PVT, viu, gente? Sobre a parte da Wicca, a parte de bruxaria moderna. Sim, na sua trajetória teve essa sim. parte. E se inseria isso também, essa prática da incorporação? Como é que era? Então, era uma coisa muito doida, porque o que acontece? Gente, eu sou da época do bate-papo da sala da bruxaria da UOL, tá? Né? Nós tudo aqui pique vequiara. E aí, nessas aulas de bruxaria, você vai conversando com um, com outro. Gente, eu lembro que quase ninguém tinha computador, eu torrava os tufos da mesada, eu fechava pacote para ficar
aqui do lado da minha casa, do meu prédio, tinha uma casinha que era uma lan house. Pensa o que era de adolescente, surtando os pais madrugada dentro, todo mundo ali, né? Para jogar, para bater papo e não sei o quê. E aí eu sempre fui a esquisita da turma, né? O povo lá jogando, sei lá o que era na época, se era Counter-Strike, o que era, entendeu? E eu lá com um fonezinho, meu, teclando insanamente, buscando uma fagulha, né, de alguma coisa sobre ocultismo, sobre bruxaria, porque o que acontece? Com o tempo, a Umbanda e o kardecismo, desculpa, gente, não, eu tenho todo o respeito do mundo, mas me deram no saco, entendeu? Eu falo assim, não aguento mais isso, tem que ter vida depois disso. E aí, foi onde eu fui conhecendo comecei a ver que tinha coisa da Mork, da maçonaria, como é que é o outro que eu vivia ainda, gente, era muito engraçado, era ali na Liberdade. A Livraria do Pensamento, que na parte de cima tinha a parte de teosofia, então tinha umas palestras abertas. Eu ia em tudo. Né? Também Eubiose. Eubiose, gente, eu vivia indo para São Tomé das Letras para ir para lá, tu não tá entendendo. Coisa da minha mãe não me dá dinheiro para eu viajar, eu catar meus livros, vender os CDs, na verdade, na época, vinil, para ir, entendeu? Para viajar, porque eu tinha uma galera, uns amigos meus que iam para lá, mas eles iam para curtição, e eu tava assim, né? Eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero ver ET, eu não sei. Chega um pouco que você não sabe nem o que você quer. Mas aí você vai se direcionando, né? Na verdade, tudo vai com o tempo, com a vivência, com a maturidade. E aí, a incorporação, o que acontece? Eu sempre tive isso comigo, né? E qualquer não, né? Porque agora foi o que eu falei, você tem um centramento, você aprende a controlar, né? O que a gente brincava que era segurar a nossa banda, né? E eu comecei na Wicca, né? Comecei na Wicca de um jeito muito maluco, porque um pouco antes da Wicca eu me meti com uma galera nada recomendável, que eu acho que eu falei isso lá no outro vídeo, e que eu tinha um certo medo até hoje, né, de trabalhar com Goésia, com outras coisas, porque eu me meti com uma galera mais velha que fazia isso, imagina, eu, a única criança da mental no meio desse povo todo. E hoje eu sei que o cara que coordenava lá era um louco, assim. Era tão complicado que o bicho, depois de um tempo, se suicidou. Então, você sabe lá o que esse ser humano mexia. Enfim, eu sei que eu tive uma vivência com eles, assim, super trash. E eu saí de um ritual que eu cheguei mais tarde, que era para eu chegar mais tarde, que eu não podia chegar antes, porque eu era menor, enfim, um monte de história. E eu cheguei lá, o povo estava tudo brigando, e eu via umas entidades muito estranhas, umas coisas muito diferentes, pique ruim, e eu sentia umas coisas, e eu me segurava. Aí eu virei para outra preceptora, que foi a minha iniciadora, na verdade. Eu falei assim, tô vendo assim, assim, assado, e tem uma das entidades olhando para mim, mandando eu ir embora. E eu lembro certinho que essa entidade falou assim para mim, Lua, de você eu tenho pena. Você caiu aqui e você não sabe o que você está fazendo. Você é criança. Você eu deixo embora. É o quê, rapaz? Aqui, ó, outro que trancou que não passava Wi-Fi. Eu abro o portal que eu quero ir embora. Eu quero sair, capitão, capitão. Imagina, não tinha nem tropa de elite na época. Mas o que aconteceu? Disso, eu fiquei muito tempo longe de ocultismo, de tudo, porque o clã que a gente tinha começou a degringolar, como eu falei. Depois desse episódio, deu 3 meses, a criatura se matou lá, o que supostamente era o sacerdote da galera. Hoje, eu tenho muito mais conhecimento, imagina. Eu estava com 16 para 17 anos, naquela época, né? Quando adolescentes que estejam assistindo isso, não levem mal, mas adolescente só faz merda, a gente só faz cagada, entendeu? E é a época, você quer saber? É a época de fazer
Ruim é os bruxos, o que se chama de bruxo depois dos 30, e ainda fica fazendo umas saladas místicas, você pensa assim, Senhor, dos deuses, céu, terra e mar, né? Mas, enfim, e lá nesse lugar eles usavam muito da questão de eu incorporar. Então, eu comecei a trazer algumas energias que eu mesmo não entendia na época. E como eu apagava, né, Aí depois eles falavam que tinha acontecido isso, tinha acontecido aquilo, né? Mas era uma coisa que me desgastava muito, me desgastava muito, me desgastava muito. E aí, né, a vida é uma caixinha de surpresa, eu reencontrei aquele meu namoradinho do primeiro centro. E ele bateu o olho em mim, ele fez, mulher, onde você tá andando? Aí eu meio que expliquei pra ele, mas você tá cheio de quiumba. Eu fiz, o quê? Ele assim, quiumba, Juju. Egum. Eu falei, tá, e aí como é que a gente resolve isso? Ele, fala nada dessas coisas pra minha mãe, porque ela vai querer te bater. Vamos lá te limpar. Porque ele mesmo já estava sendo iniciado para ser um pai pequeno, né? Tanto é que hoje ele é um sacerdote, não é nem de Umbanda, ele foi sacerdote de Umbanda, ele foi pai de uma casa durante um tempo, e aí depois ele acabou sendo chamado pro Candomblé, e ele tá no Candomblé hoje, que é o Fernando, né? Que é meu irmãozão até hoje. Nossa, ele já me livrou de cada uma, e eu a ele, que assim, juntar nós dois, a gente fica até amanhã contando história. E aí, sei que ele me limpou, não sei o quê, nananã, e aí eu fiquei um tempo meio que afastada de tudo e todos. Neste meio tempo, eu tive uma doença que ninguém me tira da cabeça, que foi resvalo dessas bostas, né? Porque eu tive trombose venosa com embolia pulmonar e nenhum médico descobriu por que até hoje, né? Eu tive porque sim, tá aqui, seu brinde da vida, não podia ser, né? Então, na minha cabeça, sempre foi por conta dessas cacas. E lá, quando eu estava internada, a minha vizinha de quarto era wicana. E aí a gente começou a trocar ideia, entendeu? E aí ela falou, não, é outra pegada, é muito mais light, porque eu contei a minha história para ela contou a história dela para mim, porque ela também a Samantha tinha tido uma puta de uma vivência 13, assim, com um sacer louco, mas era de quimbanda, nossa. Falei assim, então, né, as duas só vêm só as trecheiradas, né? E aí, eu comecei a visitar o Wicca, né, aí quem é referência até hoje, era o Claudinei, né, eu peguei toda aquela parte que eles se reuniam na praça, ó, gente, como é que é o nome da praça? Estou tentando lembrar o nome da praça. Benedito Calixto, né? Benedito Calixto, isso. Na Benedito Calixto. E daí eu conheci um monte de gente, a gente foi montando os nossos grupos, né? Aí, junto desses grupos, dessas vivências, tinha a sala de bate-papo da UOL e a gente foi criando uma galera. Então, e aí fui conhecendo, não sei o que, a gente foi tendo grupos, tenho gente de grupo que eu falo até hoje, é muito engraçado essas coisas, tem gente que a gente revê, né, e sempre teve presente a questão da incorporação, porque na Wicca você tem o que eles chamam de chamar a carga do deus e da deusa, e eu, na minha santa ignorância de Wicca naquele momento, né, fazia assim, mas qual é a diferença disso de incorporar, né, porque para mim é uma incorporação consciente, né, porque diferente da minha, que sempre foi inconsciente. Falei assim, não estou entendendo qual é a diferença, mas enfim, eles falavam que não era incorporação, que era canonização, que era outra coisa, falei, bom, que seja, né, e eu gostava sempre muito daquilo, e no Coven, que a gente começou, que eu me inseri, que a gente começou a estudar, que estava todo mundo, a gente começou um Coven de gente se conhecendo pela sala de bate-papo da UOL, e montou um grupo, até que a gente foi tendo grupo de estudo, até que virou um Coven, né, a gente entrou, a gente saiu, aquela zona, né, que sempre acontece, começa com 30, acaba com 3, né, porque só fica realmente quem gosta da coisa, quem é ferrenho. E aí, o dia que eu assumi como sacerdotisa do ritual, né,
Isso já, pique, quase 2 anos de estudo com a galera, porque tinha uma galera muito mais velha, né, no meu coven, e eu acho que é o certo, né, eu fico passada com o povo que tem 3 meses de vivência e você sacerdote ritual, eu fico, mas oi? Eu falo, como assim? Eu falo, gente, eu sou muito careta, eu sei que eu sou taurina, eu gosto de estabilidade, de tradição, não sei o quê, mas eu acho que a galera exagera na dosagem hoje em dia, mas enfim, volta para lá, e aí quando chamaram a carga da deusa para mim, porque era aquela coisa, né, o Deus chama a carga da deusa para deusa e a deusa para Deus. Oxe, que hora que chamaram para mim, ó, já, né, Juju left the building. Aí assumiu realmente, foi a primeira vez que eu recebi a energia da Morrigan, né? Eu sempre tive muita afinidade com Morrigan, que era aquilo que a gente estava falando, né? Não é só porque, ó, meu Deus, é uma deusa negra, não sei o quê, porque tem gente que se atrai pelo lado negro. Eu acho que tá tudo certo, desde que você seja coerente com você mesmo, né? Mas é aquilo que eu estava brincando com a Lu. Eu sempre gostei de briga, eu sempre fui encrenqueira. Então, nada mais coerente e orgânico do que ter a deusa das batalhas, né? E aí foi uma experiência, muito plena, foi muito engraçado, porque o pessoal ficou de cara, porque eles viam que não era eu. Eu tenho umas 2 fotos desse ritual, que eu não me reconheço, o semblante é diferente, né? Eu falo, caraca, o treco é de verdade mesmo, e existe vida fora da Umbanda e do kardecismo, graças aos deuses. E aí foi isso, né? Porque da Wicca foi uma coisa orgânica para ir para o druidismo, né? Depois de alguns anos, não foi uma coisa papum, né? Eu acho que eu fiquei só na Wicca de 4 a 5 anos, até que eu conheci o druidismo, né? Eu conheci algumas deusas celtas por conta da Wicca, né? Porque a Wicca é panteísta, né? Então mistura tudo quanto é panteão. E quando eu descobri os deuses celtas, a Irlanda, o druidismo, aí acabou pro resto, porque aí o coração encontrou o lar, né? E eu fiquei lá, tanto é que estudei muito tempo com o Cláudio Crow Quintino, e aí depois eu fui para o ramo de Carvalho, e do ramo de Carvalho é que começou a acontecer umas aberturas, né, para incorporação de novo, porque eu vi o quê? Que muita gente era muito relutante com isso, né, com a questão da incorporação propriamente dito, e não da canalização. Hoje eu vejo a diferença que eles viam, porque dentro do meu próprio coven, na época, eu sofri uma certa, como é que fala? Não é racismo, é um certo preconceito de uma parte da galera, que achava que eu estava chamando atenção, eu fiz colega. Eu não vou fazer um treco para ficar 2 dias mastigada e cuspida, querendo ficar de cama para chamar atenção, né? Oi, eu não preciso desse problema todo, né? Enfim. E porque era uma coisa muito extenuante na época. Nossa, isso foi uma coisa. Eu sei que a gente vai entrar nisso depois, mas que isso é uma coisa, assim, absurdamente extenuante entre você ter a energia da carga dos deuses e a energia de um caboclo, de um preto velho, por exemplo. É uma coisa, assim, absurdamente diversa, né? E eu também, só que eu fiquei muito puta, né, porque onde eu queria ter apoio, o pessoal começou, tá chamando a atenção. Eu falei, meu cu pra vocês tudo, porque eu nunca tive muita paciência, não tenho esse saco, e eu acabei saindo desse primeiro coven, entendeu? E aí eu fui entendendo que a galera não curtia muito isso, e o que aconteceu? Eu comecei a me barrar, como eu tenho esse controle, né, de não deixar vir, porque eu tive toda uma base dentro da Umbanda para aprender isso, né, então eu comecei a não dar vazão, eu só vim dar vazão de vez de novo
dentro do ramo de carvalho, né? Claro, algumas práticas aqui em casa, no sentido de precisar, de alguém em casa precisar, como minha família sempre soube que eu tenho isso, então, vira e mexe eu nunca deixei de prestar minhas homenagens para Dona Benê, que é minha preta velha, e para minha Ninha Cigana, que era o que vinha sempre mais forte para mim, né? E então eu tinha minhas práticas aqui sozinha, né? Tipo, eu mesmo Irene, eu mesmo Juju. Seja bem-vindo, Alex. Oi, gente. Bom, pessoal, o Alex chegou aqui, a gente estava aqui tomando um vinho aqui no nosso bate-papo e ele chegou aqui e falou, quero participar dessa conversa também. Brincadeiras à parte, Alex, seja muito bem-vindo. Alex é sacerdote da tradição Caminhos das Sombras e é um grande querido, é alguém que a gente tem maior orgulho e felicidade de partilhar, de fazer uma irmandade naquilo que nos une. Alex, seja muito bem-vindo para esse bate-papo, vai ser muito legal ouvir também o que você tem para trazer com relação a tudo isso. É um prazer tê-lo aqui conosco de novo, Alex. A gente gostaria que essa conversa estivesse ocorrendo ao vivo, com a gente bebendo vinho junto, comendo uns petiscos juntos, mas fica este desejo para o futuro, pandemia. Quando a pandemia permitir. E a gente vai realizar, pode deixar que a gente vai realizar. Você chegou e a gente estava escutando aqui da Juju, justamente, um pouquinho do início da história dela, de como que ela teve contato, de que fonte que ela bebeu para desenvolver a prática da incorporação. E aí a gente gostaria de ouvir o mesmo de você. Como que foi o seu início de processo da incorporação na sua vida pagã, de quais foram as fontes que você bebeu, enfim, a sua história em relação à incorporação, como que começou?